Ivete Sangalo internada com pneumonia. Hoje eu vou comentar essa notícia aqui com o olhar da medicina germânica. A primeira coisa que eu preciso falar aqui é que é impossível qualquer pessoa dizer categoricamente que as coisas que Ivete Sangalo viveu no carnaval são a causa da pneumonia dela. Portanto, o máximo que eu posso fazer é levantar algumas hipóteses aqui sobre, comparando o que ela viveu com as possibilidades de ela ter vivido conflitos biológicos nessas ocasiões. E para começar, qual o significado biológico da pneumonia? Bom, a pneumonia está associada a duas questões. A primeira delas é, existe uma inflamação ali no pulmão, nos brônquios, nos alvéolos, em algum lugar ali no pulmão. A segunda questão é, existe um excesso de inflamação ali, um excesso de líquido que está levando essa pessoa a desenvolver esse quadro de pneumonia. E se não fosse isso, se não fosse essa associação, seria, por exemplo, ali uma bronquite. E um dos conflitos e sintomas que a gente consegue mais associar ao que ela viveu seria o conflito de ameaça ou preocupação territorial, Então, se a gente olhar no cenário que a Ivete viveu lá no Carnaval, ela teve tanto aquela questão associada ali à Baby do Brasil, que falou ali sobre questões religiosas e tal, isso pegou ela de surpresa de certa forma, mas eu até não acredito que tenha sido isso. E a gente teve depois, um pouco mais na frente, comentários, ataques, e principalmente, que eu acho que realmente pode estar associado, ela teve aquela situação com o gás carbônico, aquela explosão de gás carbônico que aconteceu no trio elétrico dela, e isso gerou um grande susto para todo mundo ali. E principalmente porque quando a gente fala de medo, ameaça, preocupação territorial, um grande elemento nessa cena é o próprio território, O território é, por exemplo, a profissão dela é um território, os negócios dela, são um grande território para ela, a banda dela é um território, a saúde dela, a vida dela é um território, aquilo que estava acontecendo ali, o carnaval, para ela, aquele lugar, o trio elétrico, aquele contexto dela era o território dela ali. Então, uma ameaça a tudo isso é um grande conflito de medo, de ameaça territorial. Então, relembrando, isso é só uma hipótese, tá? Ela pode ter vivido uma outra coisa na casa dela que ninguém sabe e que pode estar associado a isso. E o outro conflito, que vai fazer esse aumento de edemas acontecer seria o conflito de abandono, seria o conflito de se sentir sozinha, isolada, sozinha. Uma possibilidade, a gente pensando, ela cobrando aqui sobre isso, ela poderia ter se sentido sozinha, no sentido de que não tinha ninguém para resolver aquilo ali, ou ela não achou apoio suficiente para resolver, ou para lidar com aquilo tudo que estava acontecendo ali junto com ela. Então, isso pode ter sido uma questão, mas como eu disse, é só uma hipótese. Bom, no final das contas, o que a gente deseja é que ela resolva, todos esses conflitos que aconteceram, que ela fique bem e que ela volte aí a fazer os shows dela, volte a ter plena saúde.